Saudações, Vigia das Pessoas. Estamos vendo a série Classe VIP. Essa série tem por objetivo estudar sistematicamente o livro sagrado. Tem um texto na Bíblia que diz: o meu povo perece por falta de conhecimento. Não sei se é Jeremias. Não sou bom de citar, não. Até conheço as coisas, mas não lembro. O que significa isso? O povo está perecendo por falta de conhecimento? Sim. Mas será que não há conhecimento sobre a terra? Não. Se você observar direitinho o texto bíblico, o povo está perecendo por falta de conhecer o conhecimento. O povo de Jeremias pereceu porque se recusou a acessar o conhecimento que estava ali, em Jerusalém, em Judá. Então, o conhecimento bíblico está hoje disponível a todas as nações, línguas, povos. Eu acabei de ouvir agora Apocalipse, o primeiro livro do Novo Testamento que eu ouvi nessa saga que está chegando ao final. O nosso propósito foi ouvir a Bíblia na voz do inconfundível Cid Moreira. Em 15 dias. Meu amigo. Quanto maior o seu desafio, mais longe você irá. Se você faz um desafio curto, você não irá muito longe. Então, se você planeja andar 10 mil passos por dia, mais ou menos 10 quilômetros, com certeza, ainda que você não alcance os 10 quilômetros, com certeza você vai passar dos 5. Entende? Então, se você planeja uma caminhada de 10 mil passos, certamente 5 mil você dará. Ok? É por isso que quando você vai lançar os seus alvos, você tem que lançar alvos grandes. E eu lancei um tão grande que estou correndo com todos os meus fôlegos para chegar. Mas, se acontecer de eu não chegar, vou chegar muito perto. Sim! Nós começamos o desafio do ano novo, ouvir a Bíblia inteira em 15 dias. Já ouvi todo o Antigo Testamento, aleluia! E nessa manhã eu já ouvi o livro do Apocalipse. Eu fiz um bem bolado, de modo que eu ouvisse por último o livro de Daniel, que eu ouvi ontem à tarde. São 2 horas de audição. E depois eu ouvi Apocalipse junto, para que essa mensagem ficasse inculcada junta aqui no mesmo reservatório, porque Apocalipse e Daniel tem tudo a ver. Muito bem, vamos. Eu ia falar sem mais delongas, mas ainda tem uma delonga. Quando a Bíblia diz que o povo perece por falta de conhecimento, é verdade, o povo perece por falta de conhecimento. Mas o povo não está perecendo porque o conhecimento não está à mão. O povo está perecendo porque o conhecimento não é tomado. Vou dar um exemplo prático. Veja que obra maravilhosa. Esse é o livro, um dos livros didáticos para os alunos do 6º ano. Esse livro foi distribuído a toda a rede municipal da cidade mais rica do país. Eu estava comentando com um colega, esse livro custa caro. Se você for comprá-lo na livraria, ele não vai sair por menos de R$100.
talvez uns 90, sei lá. Só que toda a molecada do sexto ano ganhou esse mais outros. Então tem vários assuntos. Eu vi sobre o sono, sobre alimentação, que é esse. Eu vi sobre finanças. Sim, a gente mora na cidade mais rica do mundo, do país, quiçá do mundo. E aqui também se ensina sobre finanças. A gente vê no YouTube aí os influencers tentando vender os seus cursos. E realmente, a cidade investe. Só que ela investe como? Ela apresenta o material. Você que é pai precisa saber que seu filho está tendo acesso a esse conteúdo. Assim como a Bíblia precisa ser acessada para que o conteúdo entre em nossa cabeça e o Espírito de Deus começa a atuar no nosso espírito, o material didático precisa ser absorvido pelo aluno. Veja, o aluno recebeu o livro. Esse livro foi publicado em 21. Mas eu vi na minha escola alguns desses livros sendo apresentados esse ano. Então eu quero crer que o aluno ganhou esse livro o ano que terminou, 24. Olha, um livro maravilhoso, cheio de atividades, colorido, fácil de entender, e ele foi recebido pela família e descartado em seguida. O meu povo perece por falta de conhecimento. Esse aluno provavelmente não vai aprender os segredos da alimentação saudável, que a Bíblia também ensina. Os adventistas erguem essa bandeira já faz 200 e tantos anos. E agora o ensino está sendo passado nas escolas públicas. Mas eu pergunto, o seu filho aprendeu sobre isso? O seu filho aprendeu a dormir certo, na hora certa, com as luzes apagadas, sem som, sem celular, sem TV no quarto? O seu filho aprendeu a beber água regularmente? O seu filho aprendeu que esse fast food é comida ruim? Pois é, aqui na cidade mais rica do país, o seu filho pode até não ter aprendido. Mas não foi por falta do esforço público. A gente critica muito o poder público e temos que criticar mesmo, ele é falho sobretudo aqui. Mas ele está fazendo, ele está tentando com que as crianças aprendam alguma coisa. Mas a pergunta que eu faço é: por que a criança não aprendeu? Por que eu estou supondo que a criança não aprendeu? O livro ele tem algumas atividades, não está feita. O livro está intacto como saiu da loja, entende? Então, meu amigo, não basta você ficar no YouTube assistindo vídeos o dia todo, não. É importante que você assista aos vídeos corretos, aqueles que vão te trazer ensinamentos para a vida toda, ensinamentos duradouros. Eu acho interessante esses cursos que a internet apresenta, alguns de graça, outros com taxas módicas, que o nosso povo tenha acesso ao conhecimento. Esse canal aqui, por exemplo, ele nasceu de uma necessidade de conhecimento. Eu falei: pai do céu, eu estou quase passando dessa para melhor. Eu quero deixar o meu legado. O Cid Moreira deixou um maravilhoso legado, eu quero deixar um também. Não é tão brilhoso como o Cid Moreira, mas com a graça de Deus, inspiração na obra do Cid Moreira, está aqui. Uma coleção de mais de 800 vídeos comentando a Bíblia inteira. E essa classe VIP tem por objetivo fazer esse estudo dirigido. Esse trimestre nós estamos estudando o amor de Deus e a justiça de Deus. Como que essas coisas são equilibradas na balança da vida eterna.
Ontem eu cometi um lapso. Gente, isso nunca tinha me acontecido antes. Todo dia eu levanto, vou, gravo o vídeo e depois eu publico à noite, da tarde para a noite. No sábado eu não gravei de manhã, gravei à tarde, então a minha rotina já foi um pouco mudada. Mas tudo bem, publiquei à noite. Ontem eu levantei, fiz as minhas caminhadas matinais, as meditações, ouvi algum livro da Bíblia. E aí à noite falei, vou publicar o vídeo que eu gravei durante o dia. E publiquei realmente, alguns mais rapidinhos já assistiram até. Só que eu tava olhando, a capa do vídeo era igual à capa anterior. Aí eu fui ver, será que eu publiquei o vídeo errado? Pasmem! Quando eu comecei a procurar o vídeo, simplesmente o vídeo não apareceu. Aí eu tentei puxar aqui nos arquivos secretos. Eu não gravei vídeo ontem, acredita? Não gravei de manhã porque conscientemente eu falei, vou gravar à tarde, como eu fiz ontem, no sábado. E aí a noitinha, a noite nada, já era mais de 1 da manhã, na madrugada, eu falei, gente, não publiquei o vídeo. Aí fui lá, peguei o último vídeo gravado e publiquei, pensando que era o vídeo de domingo. Foi aí que a ficha foi caindo e eu fui vendo, eu acabei esquecendo de gravar o vídeo ontem. Mas não tem problema, estou fazendo o agora. Domingo, dia 12 de outubro, mais valioso do que podemos imaginar. O que será que pode ser? Não há ninguém que Deus não ame, nem mesmo o pior pecador, o pior malfeitor. A gente, quando cai na esparrela, a gente é levado a pensar, é claro, é Satanás que faz isso na sua cabeça, que nós somos o pior pecador do mundo. Ah, porque eu matei 10, porque eu fiz mal àquela criança, àquela mulher, então eu não valho nada. Isso é um pensamento destruidor, que não é Deus que coloca na sua cabeça, é Satanás. Aí ele fala, já que eu não, a pessoa diz, já que eu não valho nada, então não estou nem aí. E aí abandona tudo e todos. Mas não é assim, meu amigo. Se você caiu na esparrela, lembre-se, Deus ainda continua te amando com amor eterno, com benignidade benevolente. O Senhor valoriza cada pessoa mais do que nós podemos imaginar. Deus não nos valoriza por aquilo que temos ou que fazemos, mas por aquilo que somos. E o que somos? Nós somos criaturas amadas de Deus e podemos nos tornar voluntariamente seus filhos. Você quer ser filho de Deus, não importa o que você tenha feito ou deixado de fazer. É só você dizer, Senhor, eu quero voltar. Sim, porque todos nós saímos do seio do Pai. Mas nem todos nós voltaremos ao lar. Então, meu amigo, Deus se entristece com você. Não. Deus se entristece com o pecado que você comete, porque Ele nos ama e Ele compreende o mal que o pecado está causando em nossa vida. Então, Deus odeia a você. Não, meu irmãozinho. Deus odeia o pecado que habita em você. Então você tem que começar a odiar esse pecado também, de modo que ele seja repelido de você. Mas Deus o ama completamente, como se você nunca tivesse pecado. Leia Lucas 15, 11 e 32. O que a parábola do filho pródigo
revela sobre a compaixão e o amor de Deus, que advertência há lá que possamos entender, assim como o filho mais velho permanece na casa do pai. Veja, você leu a parábola aí, apertou pausa, leu a parábola em Lucas 15, 11 a 32. Todo mundo conhece como a parábola do filho pródigo. Aquele filho que gastou toda a fortuna do pai e depois voltou com o pinico na mão. Uma vez eu estava ouvindo uma pregação e o pregador dizia que a parábola não deveria ser o filho pródigo, mas sim o pai pródigo. O pai que faz prodígios. Por quê? Quando ele chegou com o pinico na mão, falando: pai, eu pequei contra o céu, pequei contra ti. Eu não sou digno mais de ser seu filho. Aceite-me como um escravo seu, um de seus empregados. O pai correu até o seu filho, o beijou, o amou, colocou uma roupa limpa nele e um anel que o identificava como filho de Deus. Nós estamos dentro da casa de Deus. Estou agora falando para a metade humana que é cristã. Mas nós temos que ficar atentos ao amor de Deus para aqueles que estão lá fora. Não é porque nós estamos aqui dentro que Deus nos ama mais do que ama aqueles que estão lá fora. Não, o amor de Deus é igualzinho. Deus me ama e te ama. Estejamos nós dentro ou fora do retiro cristão. E como nós vimos na lição anterior, acho que da semana passada, aí retrasada, desculpa, perdão, Deus nos ama como amor humano mesmo, filéu. Deus nos ama com amor relacional. O amor que um esposo deve dedicar à esposa, um amor que um pai deve dedicar a seu filho. Então Deus, ele é amor. E sempre, 100% das vezes, sempre que um de seus filhos, por mais maculado que esteja, por mais caído, ferido, sujo, maltrapilho que esteja, quando essa pessoa se volta para Deus, na mesma hora, Deus o aceita. Deus não olha o que ele fez ou deixou de fazer. Deus dá-lhe uma veste branca, simbolizando a entrada eterna para o céu. Deus coloca um anel em sua mão, simbolizando que há uma aliança eterna entre Deus, o Criador, e você, a criatura. Não importa o que você tenha feito ou deixado de fazer, não há perdão impossível para Deus. Você perdoaria alguém que tinha matado seu filho? Sim, a gente vê em alguns casos que pais têm perdoado os assassinos de seus filhos. Mas isso não é a primeira vez que aconteceu na Terra. A primeira vez que aconteceu na Terra foi quando Deus perdeu o seu único filho. E olha, o assassino do seu filho foi quem? Eu e você. Sim, instigado
pela ira satânica, os povos de Jerusalém mataram o Filho de Deus. E o que Deus respondeu nas palavras de Jesus? Perdoai-os, Pai. Eles não sabem o que estão fazendo. Quando alguém tira a vida do seu filho, eles não sabem o que estão fazendo. E Deus, como o Pai amado da parábola, perdoa sem restrições. Ainda que o irmão não tenha perdoado, pelo contrário, se recusou a se regozijar com a festa do irmão. Então, meu amigo, presta atenção. Essa parábola tem a principal personagem, que é Deus, o Pai pródigo. Bom dia, cavalheiro, vai com Deus. Tem o filho pródigo. E tem o irmão jactancioso, que não aceitou o perdão, não perdoou e não aceitou a festa que era dada em honra ao seu irmão. Ele disse: vá festejar com esse seu filho. Gente, isso é puro orgulho ferido. Nós, como irmãos mais velhos, precisamos ter cuidado. O orgulho é coisa diabólica. Orgulho ferido nos impede de ver o perdão que Deus atribuiu ao ser humano. Sim, meu irmãozinho, o perdão é estendido aos 4 bilhões de cristãos do mundo. Mas nós, os 4 bilhões de cristãos salvos, não podemos ficar perdi a palavra que eu ia usar. Eu não posso ficar orgulhoso disso. Eu preciso lembrar que lá do outro lado do planeta existe 4 bilhões. Existe uma multidão de 4 bilhões de pessoas que, embora estejam fora do redil, são alvos do amor de Deus, assim como eu e você. Pelo amor do Senhor, compreenda isso. Nessa história contada por Jesus, o filho mais novo solicitou antecipadamente sua herança. Isso já é uma afronta. Um filho ordinário solicitar a herança do pai, ainda hoje, significa dizer: pai, eu quero que você morra. Rejeitando na prática seu pai e toda a sua família. O seu irmão não estava sem razão. O seu irmão mais velho foi rejeitado também. O filho pródigo passou então a esbanjar aquela herança e foi reduzido à pobreza e à fome, chegando a invejar a comida que os porcos comiam. Veja que ironia! Ao judeu era proibido tocar nos porcos. Agora esse judeuzinho safado sem vergonha, perdão pela palavra chula, estava trabalhando para um incircunciso, alimentando porcos, o animal que ele não poderia nem tocar. Pior ainda, ele estava invejando as bolotas que os porcos comiam, porque ele estava faminto. Ao perceber que os servos da casa de seu pai tinham comida mais do que suficiente, decidiu voltar na esperança de se tornar um mero servo. Então o que acontece depois é impactante. Alguns pais rejeitariam um filho que tivesse agido assim e depois voltasse. Alguns pais diriam: você recebeu sua herança, foi embora. Não há mais lugar aqui para você. Para você, eu estou morto. Você me matou ao exigir a herança que pertencia a você. Se vire!
Dane-se! Hoje em dia acontece isso, ainda muitas coisas, muitas vezes. Às vezes um pai expulsa o filho, esbanjador, e com razão, ninguém precisa ficar alimentando pançudo, mas pai é pai. Essa atitude poderia parecer lógica e razoável, não é? Aos olhos de muitos pais humanos, o filho teria ultrapassado todos os limites para ser aceito de volta em casa, especialmente como filho. E é verdade. Se você é um filho ordinário que esbanja as coisas do seu pai, maltrata os seus irmãos, aí agora quando você precisa vai voltar correndo com o pinico na mão? Cuidado! É muito perigoso recalcitrar contra os aguilhões. Na parábola, porém, o pai, representando o próprio Deus, não respondeu de nenhuma dessas formas convencionais, que seriam aceitáveis. Em vez disso, vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou. O fato de seu pai tê-lo avistado de longe indica que seu pai estava sempre de butuca, estava sempre de olho pela janela, olho comprido na estrada, na esperança de que seu filho um dia voltasse. Imagina, vamos supor que tenha levado 1 ano, 2 anos essa gastança do filho. Sim, porque fortuna, meu amigo, por maior que ela seja, fortuna tem data limite para terminar. E o pai todo dia olhando, na esperança de que seu filho tivesse arrependido e estivesse voltado. O seu pai o avistou, se compadeceu dele, correu atrás dele, abraçou e o beijou. Antigamente não era comum os nobres correr. Tem um filme, chama-se In Time. Quer dizer que é um filme futurista, onde as pessoas têm tempo limite de vida. Então os mais pobres corriam literalmente até o trabalho. Depois corriam literalmente até a casa para economizar segundos de vida. Mas ele correu para o seu filho, para dar vida a seu filho. O beijou, o abraçou. Lucas 15:20. Embora naquela época fosse considerado inconveniente o dono da casa sair correndo para encontrar alguém, acabei de falar, tá vendo? O pai, em sua grande compaixão, correu ao encontro do filho. E mais surpreendente é que ele não apenas o recebeu de volta à casa, mas também fez uma celebração em sua honra. É como se esse moleque ordinário, safado, sem vergonha, nunca tivesse levantado a cabeça, levantado o dedo contra o seu pai. Tá vendo? É assim que Deus faz conosco. Ele nos recebe na casa do Pai, Ele nos faz festa, como se nós nunca tivéssemos pecado, como fôssemos Adão, antes da visita malfadada à árvore do conhecimento do bem e do mal. Essa atitude impensável ilustra a profunda compaixão de Deus por todos nós, por cada rebelde, e mostra a alegria que Deus sente quando até mesmo uma única pessoa volta para casa. Volta para casa, meu filho. Não importa quão longe você tenha ido, por mais longe que você acha que tenha ido, você ainda está a um braço de Deus. No momento que você desejar estar no colo de Deus, na mesma hora,
você vai receber o anel da aliança eterna entre Deus e o ser humano. Você receberá a veste branca, simbolizando a proteção que só aqueles que tiveram suas vestes lavadas no sangue de Jesus e tornadas brancas, simbolizando a entrada gratuita para o céu. Gratuita para você, porque custou caro, custou o sangue do nosso Salvador. Essa é uma imagem poderosa de salvação. Você não pode ouvir uma coisa dessa e ficar inerte. Você não tem um coração de carne aí pulsando dentro do seu peito? Por acaso é um granito? Por que o filho mais velho reagiu de forma tão humana, baseada em parte na ideia da justiça e tão compreensível? Os conceitos humanos de justiça são incapazes de capturar toda a profundidade do Evangelho ou do amor de Deus por nós? Sim. Eu estava ouvindo o Apocalipse, que quando chega nas últimas 7 pragas, o verso é introduzido assim, ó: essas são as 7 últimas pragas da misericórdia de Deus. Olha, até quando Deus nos subjuga, Ele o faz com misericórdia, com parcimônia. Então, meu amigo, quando você ouvir que o inferno estará queimando 7 vezes, 7 sóis sobre a sua cabeça eternamente, é mentira. Quando Deus faz justiça, Ele faz justiça com misericórdia. Até o próprio Satanás, o anjo rebelde, que foi lançado no abismo por Deus, até ele terá um fim misericordioso, porque o texto bíblico diz que Satanás será lançado no lago de fogo e enxofre. E para que não haja dúvida, João explica: esse lago de fogo e enxofre, essa danação eterna, não é nada mais, o nada mais é por minha conta, do que a segunda morte. Então Satanás, no caso dele a primeira, terá a segunda morte. Agora os humanos sim, terão a segunda morte. Então a segunda morte, a justiça de Deus caindo sobre o povo rebelde, ainda será misericordioso, demonstrará o amor eterno de Deus por nós, suas criaturas. Não há base bíblica para você imaginar que Satanás ou qualquer um outro dos pecadores ficarão queimando eternamente, 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 eternamente. A ira de Deus não é eterna. A ira de Deus vai cessar quando cessar a maldade no mundo. Coloca isso, meu irmão, na sua cachola. Que o vigia das pessoas te abençoe e te guarde. Que o vigia das pessoas tenha misericórdia de ti. Que o vigia das pessoas faça resplandecer o teu rosto sobre ti. Que o vigia das pessoas te dê não pouca, muita, muita, muita misericórdia, muita paz.